né? Abra aí, irmãos, né? 2 de Reis, capítulo 2, dos versos de 6 a 9. Capítulo 2, dos versos de 6 até o de número 9. Disse-lhe, pois, Elias a Eliseu: fica-te aqui, porque o Senhor me enviou ao Jordão. Mas Eliseu, disse: tão certo como vive o Senhor, e vive a tua alma, não te deixarei. E assim ambos foram juntos. Foram 50 homens dos discípulos dos profetas e pararam a certa distância deles. Eles ambos, de novo a expressão, eles ambos pararam junto ao Jordão. Então Elias tomou o seu manto, enrolou e feriu as águas, as quais se dividiram para os dois lados. E passaram ambos novamente, terceira vez, em seco. Havendo eles passado, Elias disse a Eliseu: pede-me o que queres que eu te faça, antes que eu seja tomado de ti. Disse Eliseu: peço-te que me toque por herança, porção dobrada do teu espírito. Eu quero tratar com os amados irmãos nesta manhã sobre o tema: há promessas para aqueles que não retrocedem. Há promessas para aqueles que não retrocedem. Amados irmãos, quando o Senhor enviou Elias a Jericó, está no verso número 4, eu não li, e posteriormente ao Jordão, como lemos aí no verso de número 6, 50 homens dos discípulos dos profetas caminhavam com Elias e Eliseu. Mas à medida em que Elias vai caminhando e vai avançando para o Jordão, que está transbordando, diz o texto sagrado, que de 51, 50 ficam para trás. E é só Eliseu que dá prosseguimento em seguir, em caminhar com um homem de Deus. Eliseu continuou a caminhada com Elias. Viu, ouviu e experimentou o que os que ficaram para trás nunca viram, nunca experimentaram e nunca ouviram. O que é que perderam aqueles que retrocederam? O que é que perderam aqueles 50 que ficaram para trás? Eu já quero lhes adiantar que muitos começam a caminhada, mas nem todos terminam a caminhada. Alguns se empolgam em seguir líderes, mas nem todos terminam a caminhada. Em João capítulo de número 6, começa dizendo que uma multidão começou a seguir Jesus. E à medida em que as palavras de Jesus eram mais confrontadoras, alguns disseram: duro é este discurso, e começaram a abandonar Jesus. O capítulo 6 de João, que começa com uma multidão, termina com apenas 12. Jesus olha para os 12 e diz: vocês também não querem retroceder? Vocês também não querem voltar? Pedro toma a palavra e diz: Senhor, para quem iremos nós? Tu tens
as palavras da vida eterna. E diz o texto sagrado lá no capítulo 6, verso 70 de João, que apenas de uma multidão que estava seguindo Jesus, só 12 permaneceram, e no verso 70 diz que um era diabo. Muitos começam, mas nem todos terminam a caminhada. E eu quero lhes mostrar, à luz desse texto, amados irmãos, algumas marcas distintivas, algumas características de pessoas que começam a seguir Elias. E eu já vou lhes adiantando que Jesus é mais do que Elias. Jesus é muito mais importante do que Elias, e Elias é uma tipificação do Messias no Novo Testamento, mas isso lhes digo depois. Algumas marcas distintivas de pessoas que começam até bem, pessoas que começam empolgadas, caminhando, seguindo os homens de Deus, as mulheres de Deus, e o texto os chama de homens dos discípulos dos profetas. Mas à medida em que eles estão caminhando e eles vão enxergar um Jordão transbordante, e ele diz: não, mas com esse Jordão transbordante nós não podemos mais avançar, e desistem, ficam pelo meio da estrada, e deixam de ver, ouvir e experimentar coisas extraordinárias. Essas pessoas têm algumas marcas comuns, e eu quero lhes apresentar. A primeira delas é que pessoas que retrocedem, elas deixam de seguir homens de Deus. Pessoas que retrocedem são aquelas que têm exemplos a seguir, são aquelas que têm gigantes para quem subir nos seus ombros, mas desistem. Pessoas que retrocedem, mesmo tendo um exemplo a seguir, retrocedem. Pessoas que retrocedem são aquelas que sabem que há um homem de Deus, que há um Elias, que há um pai cheio de virtudes, que há uma liderança, que há um pastor, que há uma igreja que serve de referência, de guia, de norte, que tem sermão. E eu gostei do que eu ouvi: sermão, uma direção, que tem palavra de Deus, mas mesmo assim não querem caminhar. Por outro lado, e na contramão, aqueles que não retrocedem, não se desviam dos seus líderes, não se desviam dos seus objetivos. Eliseu diz assim, Elias primeiro diz assim: fica aqui, Eliseu, quase que como um teste. Eliseu, fica aqui que eu vou. Elias diz para Eliseu: fica aqui que eu estou indo, você fica aqui, porque 50 já me abandonaram. Sabe o que Eliseu diz? Tão certo como vive o Senhor, eu não te deixarei. Tão certo como vive o meu Deus, eu não deixarei de te seguir. E diz o texto sagrado: e assim foram eles ambos juntos. Vale a pena seguir homens de Deus, vale muito mais a pena seguir Jesus Cristo. Mas ainda há uma outra característica comum aos que retrocedem: eles não perseveram, eles são inconstantes. Alguns, mesmo tendo um grande homem de Deus para seguir, exemplos a seguir, não o fazem, antes desistem. 50, eu estou falando de 51, 50 desistem. E nós pastores, eu em especial, eu sou imediatista, perfeccionista, e isso é defeito. Alguns psicólogos já chamam o perfeccionismo como um distúrbio, já é algo que precisa ser tratado, porque só pode virar uma doença, porque se cobra, a pessoa se cobra e cobra com mais veemências que o segue. Mas gente como eu muitas vezes sofre porque, meu Deus, começamos com 51 e agora só resta um.
Elias não desiste da sua caminhada, Elias não entra em desespero porque 50 ficaram para trás. Jesus não entra em desespero e não entra em crise existencial porque começou com uma multidão seguindo e agora só tinha 12 e um era diabo. Mas eu fico muitas vezes, nós ficamos. Pessoas que desistem, amados irmãos, têm dificuldade de perseverar, ainda que tenham exemplos. Muitos porque param porque faltam modelos e dão desculpa. Eu parei porque o pastor, eu parei porque o líder, eu parei porque o irmão. Mas muitos têm exemplos sobejos para seguirem, continuam parando, desistindo, retrocedendo. Amados irmãos, por outro lado, os que não retrocedem são aqueles que perseveram, são aqueles que dizem, ainda que todos virem as costas, eu vou continuar. Pedro disse isso, bateu no peito e disse o seguinte: ainda que todos venham a te abandonar, eu jamais te abandonarei. Só que foi da boca para fora. Na primeira crise, Pedro, capítulo 26, verso 58 de Mateus, diz: seguia Jesus de longe. Sabe, amados irmãos, não faltam modelos na igreja. Muitas vezes não falta modelo dentro de casa. O pai é um exemplo, a mãe é um exemplo, de adorador, de pai, de mãe, são fiéis. Mas os filhos estão ficando, se juntando ao grupo dos 50. Eliseu diz: olha, 50 já ficaram para trás, mas eu não vou ficar não, eu vou continuar. Mas há, amados irmãos, uma terceira característica comum daqueles que retrocedem. Eles andam pelo que eles veem, eles andam por aquilo que eles conseguem tocar, por aquilo que é palpável, por aquilo que é tangível. E lá em Hebreus capítulo 10, você pode botar aí na tela, Hebreus capítulo 10, versos 38 e 39, o texto sagrado diz assim: mas o meu justo viverá pela fé, e se retroceder, não me agradarei dele. Nós, porém, não somos dos que retrocedem e são destruídos, mas dos que creem e são salvos. Louvado seja o nome do Senhor. Nós não somos daqueles que retrocedem e são destruídos, nós somos daqueles que avançam e são salvos. Amados irmãos, muitos estão parando, porque não estão vendo com os olhos da fé, o que querem ver apenas com os olhos humanos. Aqueles que retrocedem porque não conseguem enxergar pela fé, e a Bíblia diz que o justo viverá pela fé, não é pelo que ele vê. O justo viverá pela fé. Aqueles que não retrocedem, diferentemente, andam pela fé, ainda que não estejam vendo nada, ainda que as metas não tenham sido batidas, ainda que alguns objetivos não tenham sido alcançados, mas estão agarrados numa promessa. Há 20 anos, Deus me deu uma promessa, e a partir desta promessa reiterada, endossada de várias maneiras e de várias formas, eu fui para a convenção, esse final de semana, 1 ano em Campo Grande, a honra de ser pregador na convenção do estado, e a divisa da convenção foi o texto da promessa que Deus me deu há 20 anos atrás para dizer: filho, você veio para onde eu vou cumprir essa promessa. Há 20 anos, irmãos. E ainda a coisa é embrionária para o que Deus tem para mim. O justo vive pela fé, os que retrocedem por aquilo que eles podem tocar. Nós, porém, não somos daqueles que retrocedem e são destruídos, mas dos que creem e são salvos. E, amados irmãos, há uma
Por isso o título da mensagem: há promessas para aqueles que não retrocedem. E pastor, quais são as promessas para aqueles que não retrocedem? Algumas delas, primeira delas, elas verão. Note bem como o autor sagrado ele é irônico. O justo vive pela fé. Os que retrocedem não conseguem ver. Os justos vivem pela fé, e como vivem pela fé, cedo ou tarde, eles verão com os próprios olhos. Aqueles que paralisaram, ficaram no meio da estrada e retrocederam, nunca verão. O que é que Eliseu vê? Ele vê o Jordão se abrindo em partes. O que que Eliseu, que continuou prosseguindo, ao passo que 50 ficaram para trás, nunca viram? Eliseu viu seu Jordão se abrindo. Eliseu viu o impossível acontecendo. Quem para no meio da caminhada nunca verá o sobrenatural. Quem para no meio da caminhada, amados irmãos, nunca verá da parte do Senhor as bênçãos sendo derramadas, não verão coisas maravilhosas, esplendorosas acontecendo. Amados irmãos, vocês lembram do que aconteceu lá em 1 de Samuel, capítulo de número 30, quando Davi volta para a sua terra, para uma cidadela chamada Ziclag. Quando ele chega, a cidade está em chamas, os amalequitas levaram a esposa, seus filhos. Ele está quase a ponto de ser apedrejado pelos seus amigos. Ele então vai ao Senhor e pergunta: eu vou prosseguir, eu vou atrás do bando? E o Senhor diz: vá atrás do bando, porque eu vou te dar vitória. E ele parte com os seus 600 homens, mas 200 ficam no meio da estrada, 200 ficam no caminho, 200 não vão prosseguir. Estes não vão ter a bênção de ver o Jordão se abrindo, esses não participarão da guerra, estes não verão Deus fazendo maravilhas neles e através deles. Em 2 de Reis, capítulo 2, no verso de número 9, você vai ver, em 2 de Reis, capítulo 2, 12, você vai ver agora um outro registro, quando o Eliseu é chamado por Geazi, e aí você vai ver uma coisa interessante. Geazi, desesperado, provavelmente Geazi diz que o servo do homem de Deus viu apenas o exército do inimigo sobre o monte. Eliseu sai e enxerga não o exército do inimigo, mas acima do exército do inimigo, o exército de Deus. E então Eliseu ora para que o seu servo enxergue o que está além dos montes, que está além do exército do inimigo. Quem não retrocede, amados irmãos, vê coisas extraordinárias, vê o que os outros não vê, ouve o que os outros não ouvem, e experimenta o que os outros que retrocederam jamais experimentarão. Eles viram coisas extraordinárias, viram o Jordão se abrindo. Eu não sei qual é o teu Jordão, eu não sei o que é que você espera da parte do Senhor, o teu impossível, o que é que você apenas está vendo e não consegue ver, mas eu lhes asseguro, com uma luz que alumia os meus olhos, que aqueles que não retrocedem, aqueles que creem, aqueles que andam pela fé, cedo ou tarde verão os seus Jordões se abrindo, cedo ou tarde verão coisas extraordinárias acontecendo. Mas não é só isso, receberão coisas que nunca receberam, trazendo de volta, amados irmãos, aí, capítulo 2, verso 9, que você vai ver, é que Elias diz assim: pede-me o que você quiser, me pede. Ele diz: eu quero porção dobrada do teu Espírito. Sobre esta expressão, porção dobrada do Espírito, eu vou indicar um livro que eu conheço um pouco o autor, Vejo que Tu És, onde eu disserto muito sobre esta questão relacionada à porção dobrada do Espírito de Elias.
O que nós vamos ver é que, literalmente, os milagres que Eliseu vai realizar são literalmente o dobro, é exatamente o dobro dos milagres realizados por Elias. O ministério de Eliseu, ele vai ser muito mais abrangente do que o ministério de Elias. Eliseu vai ungir mais reis do que Elias. O que eu quero dizer com isso, amados irmãos? É que aqueles que não retrocedem vão receber coisas que jamais imaginaram. Não é só ver coisas extraordinárias, não é só ver os Jordões abrindo, não é só ver o exército de Deus por sobre os exércitos dos inimigos. Eles receberão coisas que os que retrocederam nunca jamais receberão. Um dia desses eu escrevi um postei até nas redes da igreja: há portas que só se abrem para ovelhas, bodes nunca terão acesso. Há bênçãos na vida de pessoas que só quem vai receber é aqueles que avançam e nunca os que retrocedem. Primeira bênção, primeira promessa para aqueles que não retrocedem: verão os seus Jordões se abrindo, verão coisas extraordinárias acontecendo, receberão o que jamais um dia pensarão. Os que retrocedem vão continuar vivendo a mediocridade das suas vidas, viverão uma mesmice. Dá uma olhada o que aconteceu com os 50. Os 50 caíram no anonimato, não tem nome, não tem história, caíram no anonimato. Não fizeram história, não deixaram legado, ainda que com o Elias para seguir. Um dia, irmãos, estarão falando de nós. Se nós fizemos parte dos 50 que retrocederam, ou se a gente faz parte de uma minoria que continua. E esses que continuam verão os Jordões se abrindo, receberão coisas extraordinárias que jamais experimentariam ou receberiam, e também verão o sobrenatural. Eu quero que você dê uma olhada em 2 de Reis, capítulo 2, verso 11 e 12, que diz assim: indo eles andando e falando, eis que um carro de fogo com cavalos de fogo os separou um do outro, e Elias subiu ao céu no redemoinho. O que vendo Eliseu clamou: meu pai, carros de Israel e seus cavaleiros. Quem para na estrada, quem retrocede, não vai ver, amados irmãos, o sobrenatural de Deus acontecendo. Eliseu viu isso, carruagem de fogo, vão ver coisas que os olhos humanos não conseguirão ver, porque o justo anda e vive pela fé. Lá, como eu fiz menção em 2 de Reis, capítulo 6, dos versos 16 e 17, Geazi agora vai enxergar o que só Eliseu estava vendo, porque ele aprendeu. Se você não parar, se você avançar, você vai ver coisas que os olhos comuns não verão. Por que tem tanta gente saindo de igreja, abandonando liderança, deixando ministério, abandonando dons? Porque querem ver o que os olhos humanos apenas veem, e nunca os olhos humanos serão capazes de ver o que somente pelos olhos da fé nós conseguiríamos enxergar. Experimentaram o sobrenatural. Mas olhando para Hebreus capítulo 10, versos de número 38 e 39, aqui está a mais extraordinária de todas as promessas e a mais extraordinária de todas as bênçãos que acompanham aqueles que prosseguem, que não param. Estes, amados irmãos, receberão o que diz a palavra do Senhor: mas o meu justo viverá pela fé, e se retroceder não me agradarei dele. Nós, porém, não somos dos que retrocedem e são destruídos, mas dos que creem e são salvos. Aqui está a maior de todas as bênçãos. Primeiro, Deus se alegra. Eu me alegro. Eu vou me alegrar, a minha alma tem prazer nele. Eu me alegro nestes que não retrocedem. A minha alegria está nestes que avançam. E diz o texto: e serão salvos. Aqui está a maior de todas as bênçãos. Quem retrocede vai estar em dúvida para sempre.
se de fato é um salvo. E a Bíblia diz que o nosso espírito testifica com o Espírito de Deus que somos filhos de Deus. Os que retrocedem não têm esta convicção. Os que retrocedem não têm esse grito do Espírito dizendo: não, você é meu filho amado em quem me comprazo, o teu nome está escrito no livro da vida. Eis aqui, amados irmãos, é lógico, eu não tenho a pretensão nenhuma de exaurir, de lhes apresentar todas as promessas que estão destinadas àqueles que não retrocedem, mas nos contentemos com estas à luz do que lemos aqui em 2 de Reis capítulo 2, nós veremos os nossos Jordões se abrindo, nós veremos coisas extraordinárias, nós receberemos coisas que nunca jamais esperaríamos receber, nós veremos sobrenatural de Deus sobre a nossa vida, nós vamos agradar a Deus, o nosso nome está escrito no livro da vida. Você quer coisa melhor do que isso? Portanto, não pare, avance, ainda que 50 estejam te puxando para trás, ainda que você esteja dizendo: meu Deus, a maioria está parando, a maioria foi embora, a nossa igreja perdeu a maioria, irmãos. A maioria da nossa igreja foi desligada da igreja, 1426. Mas louvado seja o nome do Senhor por você estar continuando, por você estar avançando, porque você tem mais do que um Elias, você tem Jesus de Nazaré. Nós temos a quem seguir. Por isso Paulo vai dizer: esquecendo-me das coisas que para trás ficam, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus que está em Cristo Jesus. Se todos falharem contigo, se eu falhar com você, você tem Jesus a quem seguir. Não pare, não pare. Amados irmãos, eu quero concluir com 3 considerações apenas. E você britânico hoje, vou terminar no horário. Vale sim, muito, apenas seguir Elias. Vale muito. Vale muito a gente ter um referencial. Vale muito você ter um pastor para dizer: este vale a pena seguir. Vale muito você ter um líder para dizer: vale a pena seguir meu líder. Vale muito a pena ter um gigante para você subir sobre os seus ombros e dizer: eu enxergo mais porque eu estou sobre os ombros de um gigante. Vale a pena. Vale a pena nós termos alguém para seguirmos. Mas foi Jesus quem disse: quem me segue nunca andará em trevas, mas terá a luz da vida. Vale a pena continuar, mas vale muito mais a pena seguir Jesus de Nazaré. Vale a pena seguir homens de Deus, mas vale muito mais a pena seguir o Filho de Deus. Nós temos a quem seguir. Nós temos o Filho de Deus. Nós temos Elias nesta igreja, nós temos mulheres de Deus, nós temos homens de Deus nesta igreja. Não se junte aos 50 miseráveis que não querem caminhar, que mesmo tendo um Elias, que mesmo tendo referenciais, ao primeiro sinal de um Jordão transbordante recuam, porque não acreditam no sobrenatural, não acreditam mais no milagre, não acreditam que Deus é poderoso para abrir Jordões. Não acredite porque somente você está enxergando o exército sírio. Olhe acima, porque tem um exército maior, o exército de Deus ao nosso favor. Nós temos um Deus que trabalha ao nosso favor. Nós temos o Deus, como disse Isaías 43:13, você nunca ouviu? Você nunca ouviu? Nós temos um Deus que trabalha por nós. Um Deus que não descansa, que não dorme, que não cochila, que nos dá o pão enquanto nós estamos dormindo. Não desista, caminhe. Se faltarem os Elias, Jesus é o nosso Emanuel. Se faltarem os Elias, nós temos aquele que prometeu que jamais nos abandonaria. Malaquias capítulo 4, versos 5 e 6, depois você confere. Há uma profecia de que viria o Elias, que a era messiânica seria instaurada pela vinda de um novo Elias.
e o Elias veio, conforme Mateus capítulo 17, versos 10 a 13, que dizem assim: mas os discípulos o interrogaram: por que dizem, pois, os escribas ser necessário que Elias venha primeiro? Em se referindo à profecia de Malaquias capítulo 4, versos 5 e 6. Jesus então respondeu: de fato, Elias virá e restaurará todas as coisas. Eu, porém, vos declaro que Elias já veio, e não o reconheceram, antes fizeram com ele tudo quanto quiseram. Assim também o Filho do Homem há de padecer nas mãos deles. Então os discípulos entenderam que lhes falara a respeito de João Batista. A era messiânica e o cumprimento da promessa de Malaquias capítulo 4, versos 5 e 6, se cumpriu na vida de João Batista. E Jesus, ele já veio, ele foi João Batista, aquele que veio preparar o caminho do Cordeiro de Deus. Vocês o mataram, vocês o decapitaram, vocês o humilharam, vocês não o ouviram, e vão fazer a mesma coisa com o Filho de Deus. Amados irmãos, quando faltarem os Elias, como faltou João Batista, nós temos Jesus de Nazaré. Esse ninguém poderá matá-lo, porque ele já morreu uma vez e ressuscitou ao terceiro dia, e está à direita do Pai, intercedendo por mim e por você, e está pronto para quando na última trombeta, a sétima trombeta tocar, ele chamar a sua igreja, o seu povo, os que não retrocederam, para estar com ele pelos séculos dos séculos. Não se incomode se hoje você é minoria. Não se incomode se você ainda está vendo alguns bancos vazios nesta igreja. Não se entristeça como eu muitas vezes faço, me entristecendo com os 50 que ficam para trás. Se alegre com aqueles que estão caminhando, se alegre com aqueles que estão prosseguindo, porque estes verão Jordões se abrindo, estes receberão coisas que jamais esperaram, estes verão o sobrenatural do Senhor, estes têm os seus nomes escritos no livro da fé, estes andam pela fé e não pelo que veem. Por fim, a questão, amados irmãos, não é quantos começam a caminhada, mas quantos chegarão ao final da caminhada. Muitas vezes nós nos embriagamos com o início da caminhada, muitas vezes nos embriagamos com igrejas cheias, somos propensos a isso, mas eu já lhes disse e repito mais uma vez, que nada me alegra mais do que os cultos de quinta-feira, e não é agora, sempre foi na PIB, onde eu fui, em Brasília, sempre foi na Sion, onde eu estive quase 10 anos, e está sendo aqui. A minha alegria está em ver às quintas-feiras 200 homens e mulheres trazendo seus filhos para buscar a face do Senhor em oração. A minha alegria está em ver um povo aos domingos pela manhã resgatando a alegria de estudar a palavra de Deus, de estar domingo pela manhã buscando a face do Senhor. Não se preocupe se há 50 que estão retrocedendo, porque sempre haverá alguém caminhando, ainda que falte os Elias, nunca nos faltará aquele que é o nosso exemplo eterno, Jesus de Nazaré. Eu queria convidar você a fechar os olhos, nós vamos orar neste momento. Eu quero convidar você que está em casa e nos acompanhou nesta hora. É possível que você esteja nos acompanhando e não está aqui porque não pode realmente. É possível que você que está em casa desejaria muito estar conosco, mas não pode, está enfermo, está impossibilitado. É possível que você talvez esteja até constrangido porque está viajando com a família. Não fique viajando, é um tempo de qualidade, não fique constrangido, é um tempo de qualidade com a sua família. Esses que estão constrangidos certamente são pessoas que têm prazer em estar na casa do Senhor, não desistiram, continuam caminhando, acompanhando os seus líderes, acompanhando Jesus, acompanhando aquele que é o nosso modelo de vida para sempre.
aquele que serve de sermão, que aponta a direção, E como é que Jesus aponta a direção? Pelo sermão que os seus servos pregam todos os domingos e todas as quintas-feiras, de manhã e à noite de domingo. É assim que Deus dirige o seu povo. Como diz Spurgeon, Deus dirige a história do seu povo pelo púlpito. Eu louvo a Deus pela tua vida, eu louvo a Deus. E a minha oração neste momento por você é para que você veja o teu Jordão se abrindo para a glória de Deus. Coloque diante de Deus: Senhor, tu sabes qual é o meu Jordão, tu sabes a dificuldade que eu estou vendo, está difícil de caminhar. Pode ser uma questão financeira, pode ser uma questão relacional, pode ser uma questão empresarial, pode ser uma questão financeira, pode ser uma questão conjugal. O fato é que teu Jordão está difícil, mas aqueles que não retrocedem vão ver o Jordão se abrindo. É possível que você esteja vendo só o inimigo, os exércitos inimigos, o inimigo no trabalho, o inimigo em casa, o inimigo nas relações, o inimigo nas finanças, mas eu convido você a olhar pelos olhos da fé. Há um exército acima deste exército, há um exército maior. Este exército é aquele que Deus colocou à tua disposição. Há os mensageiros de Deus, os anjos de Deus trabalhando para você. Os anjos existem, e muitas vezes eles vêm de carne e osso. O Senhor está comigo entre aqueles que me ajudam, diz o salmista no capítulo 118, verso 7. Eu quero convidar você, em nome de Jesus, nesta hora, a dizer: Senhor, eu tenho uma promessa do Senhor, eu tenho uma promessa. Quem sabe este sermão não foi o que eu ouvi ontem na divisa, quando leram na divisa o texto da promessa que Deus me deu há 20 anos atrás, para trazer a memória. A Adriana olhou chorando para mim, eu não consegui nem me levantar, uma alegria invadiu meu coração, não contive as lágrimas. Diga: Senhor, eu não estou conseguindo ainda ver, mas pelos olhos da fé, eu declaro que eu estou esperando a promessa se cumprir na minha vida. Eu vou receber o que estou esperando. Deus é o Deus do infinitamente mais. Senhor, eu quero experimentar coisas sobrenaturais. Eu não quero essa vida de mesmice, Senhor. Eu quero ver Jordões se abrindo, eu quero ver o sobrenatural do Senhor. E eu declaro nesta manhã que eu quero prosseguir, eu quero caminhar com o Senhor. Eu tenho caminhado na companhia de 50 que tentam me puxar para trás, mas eu vou prosseguir. Eu não vou me juntar a esses 50. Eu quero ver coisas grandes da parte do Senhor. Senhor, eu declaro nesta manhã que eu não sou daqueles que retrocedem, eu sou daqueles que prosseguem. Eu sou daqueles que fiz uma declaração de que Jesus era o meu Senhor e Salvador, e esta declaração eu reforço nesta manhã. Devolve a alegria da minha salvação, Senhor. Eu sou salvo, o meu nome está escrito no livro da vida, Senhor. Não deixe que eu me entristeça com os que retrocederam, que eu me alegre com estes que estão avançando, Senhor. Se é esse o seu desejo,